Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, dia 10 de junho de 2021, quinta-feira, nós estamos de volta com mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje, nós estaremos fazendo aí uma recapitulação no conteúdo estudado nesse bimestre. Lembrando que começamos aí os nossos conteúdos, falando sobre potenciação. Então nós vamos estar revisando com vocês aqui algumas propriedades, mostrando para vocês como é feito o processo aí de resolução das propriedades, E claro, dando sempre ênfase aí a alguns exemplos, tá bom? Nós vamos colocar alguns exemplos aqui para nós resolvermos e vocês entenderem do outro lado. Já preparando vocês aí para a semana de avaliação, Nosso conteúdo nós terminamos aí de explicar, sobre o que foi exposto no nosso livro didático. E o nosso foco agora, o objetivo é revisar os conceitos aí, nas propriedades, rever, para podermos aplicar uns exercícios relacionados aí à nossa recapitulação ou revisão, Utilizo a palavra revisão de uma forma muito cautelosa. Por qual motivo? Pelo fato de você estar apenas recapitulando, ou seja, revisando, Mas na nossa aula de hoje nós vamos estar fazendo aí uma análise em relação às propriedades da potenciação, que foi o nosso primeiro assunto, para depois darmos ênfase em relação às funções exponenciais, tá bom? Então eu convido você nesse momento para vir junto conosco aprender muito mais sobre matemática. Tenho certeza que você esperou esse momento para vir junto tirar a dúvida, sobre matemática. Então vamos lá, gente. Eu vou estar espelhando aqui o nosso livro, tá? O nosso livro didático, com um resumo daquilo que nós estudamos, tá bom? E aí você vai acompanhar, sempre fazendo uma ligação do que o livro está explicando, do que está sendo explicado, e o que nós vamos fazer aqui como exemplo, tá bom? Então, peço que você acompanhe aí do outro lado da telinha a nossa aula, Vamos começar a partir de agora a nossa explicação. Vamos lá. Bom, começando aqui a falar sobre o módulo 2, o capítulo 5 do nosso livro. Começamos falando sobre função exponencial, mais precisamente com as potenciações, tá bom? Então nós começamos aqui, Temos a potenciação, certo? Vocês podem verificar aqui, Potenciação. Se você lançar uma moeda 10 vezes consecutivamente e observar a face voltada para cima em cada lançamento, quantos são os resultados possíveis? Isso aí é um assunto de probabilidade, Podemos descobrir isso respondendo antes as outras questões mais simples. Olha só, se lançarmos uma vez uma única moeda, existe exatamente dois resultados possíveis, que nesse caso é cara ou coroa. Se a moeda, vamos colocar para cá a nossa tela, Se a moeda for lançada duas vezes, existem 4 resultados possíveis. Cara e coroa, cara e cara, coroa e coroa e coroa e cara, Lançar a moeda 3 vezes para cada resultado anteriores, temos 2 novos resultados, portanto, são 4 vezes 2, que é igual a 8. Resultados possíveis, observe, Então, nós temos aí, essa aqui é o nosso esquema, para a resolução desse simples problema. Observem que, a partir do momento que você tem uma moeda, você já faz o processo e já tem 2 respostas, Lança essas 2 moedas, você vai conseguir aí vários resultados. O que engloba o nosso conteúdo de potenciação? Que a cada vez que você lança a moeda, você vai aumentando aí o seu espaço amostral, Então nós vamos verificar aqui no lançamento de 2, 3, 4 e assim por diante, o nosso espaço amostral vai aumentando de uma forma aí contínua. Então, vamos verificar que através desse conceito nós aplicamos aí a potenciação. Mas eu vou dar aqui para vocês um exemplo bem eficaz, para vocês verem como vai ser feita a aplicação das nossas questões avaliativas. Por exemplo, Maria tem uma bolsa, um estojo. Maria tem um estojo, certo? E dentro desse estojo tem 7 lápis, certo? E cada lápis tem 7 borrachas. Qual é o total de lápis e borracha que Maria tem? Exemplos como esse, nós vamos utilizar a potenciação. Um outro exemplo. Um gato come 7 ratos durante um dia. Quantos ratos
7 gatos comeriam em 7 dias? Uma questão para você pensar, né? É uma questão bem legal. Mas através desse conhecimento, nós conseguimos entender o número de possibilidades, né, em questão de potenciação. Por exemplo, se você vai numa lanchonete e tem 3 opções, né, doces, salgados e sucos. Tem 3 salgados, 3 sucos e 3 doces. Quais seriam as possibilidades que você teria em relação a um lanche completo? Contando com suco ou salgado ou suco ou doce? Você teria 27 possibilidades. Por quê? Porque seria 3 possibilidades de suco, 3 possibilidades de doce e 3 possibilidades de salgado. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vai ser igual a 27, né? Então, exemplos como esse nós vamos estar utilizando aqui na resolução de potenciação. É claro que nós precisamos nos concentrar aqui nas propriedades, e é isso que nós vamos fazer agora. Olha só, turma. Temos aqui, ó. Podemos nos basear nos resultados anteriores para calcular qualquer número de lançamentos. Observe a tabela a seguir, né? Número de lançamento 1, número de resultados 2. Então, 2 elevado a 1. Depois, número de lançamento 2, o resultado vai ser 4. Então, o lançamento, nesse caso, a potência é 2 elevado ao quadrado. Porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, né? E assim por diante. Observe que 3 é 8, porque 2 elevado ao cubo é 8. 4 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 à quarta dá 16. 5, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né, vai ser 32. Lembrando que os elementos da potenciação são base, expoente e potência, tá bom? Esses são os 3 elementos da potenciação. Então, de uma forma geral, nós vamos ter aqui, ó, que o número de resultado para 10 lançamentos vai ser 1024, né, conforme aí a ordem de lançamento. Professor, e se for n lançamento? Então vai ser 2 elevado a n. Essa seria a nossa possível resolução. Beleza? Então, através desses conceitos aí, nós começamos a entender a aplicação de potência, né? De potenciação. Bom, observe que nós temos no primeiro item 2 elevado a 1, que nesse caso é 2. Então, 2 aqui, ó, é a minha base, 1 é o expoente e 2 é o resultado da minha potência. Aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 elevado a 2. 2 é a minha base, 2 é o meu expoente e 4 é a minha potência, ou seja, o resultado da operação, né? Aqui, ó, 2 elevado ao cubo, 2 é a minha base, 3 é o meu expoente e 8 é a minha potência, tá bom? Beleza? O que podemos afirmar em relação a base, expoente e potência? Pessoal, não quero que vocês confundam que base e expoente, eles não se multiplicam, tá bom? Base e expoente não se multiplicam. Por exemplo, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3... Não, não é assim. O expoente indica a quantidade de vezes que a base estará multiplicando. Por exemplo, aqui, ó, 2 elevado à quinta potência. Ou seja, o 2 vai multiplicar 5 vezes. Por quê? Porque o 5 é o meu expoente, está indicando a quantidade de vezes que a base vai estar multiplicando, tá bom? É assim que nós resolvemos a potenciação. Beleza. Agora vamos para as nossas propriedades. Temos aqui, ó, seja A um número real e n maior ou igual a 2, um número inteiro, definimos a potência de base A e expoente n, o produto de n fatores igual a A. Então, A elevado a n é igual a vezes A n fatores, ou seja, n vezes, né? Em onde o A é a base, o n é o expoente e o A vezes A são o resultado da minha potência, tá bom? Para n igual a 1 não existe produto e definimos que A elevado a 1 é igual a 1. Ou seja, a primeira propriedade que você vai anotar nesse momento no seu caderno aí, para relembrar, né? É a propriedade da potência de base, de qualquer base, né, diferente de 0, elevado a 1. Então, nós podemos definir que todo número, né, com a base maior do que 0 e diferente de 1, né, elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, 10 elevado a 1 é 10, elevado a 1 é 10. 1000 elevado a 1 é 1000, 100 mil elevado a 1 é 100 mil, 1 bilhão elevado a 1 é 1 bilhão, porque a base é igual ao valor que o expoente está indicando. Então, uma vez só, é ele mesmo, né? Então, essa é a nossa primeira propriedade. A segunda, não temos potência de base 0, tá bom? 0 elevado a 0 não existe, são indeterminadas.
mas temos algumas propriedades a seguir. Por exemplo, 1 elevado a 0 vai ser igual a 1, tá bom? 10 elevado a 0 igual a 1. 1000 elevado a 0, 1. 256 elevado a 0 dá igual a 1. Sempre vai ser igual a 1 o resultado da potência elevada a 0, tá bom? Vamos para as propriedades das potências. Nós vamos fazer aqui a resolução, né, de propriedade, depois vou fazer um exemplo de cada um, tá bom? Vamos lá. Propriedade das potências. Nós temos a primeira propriedade. Alguém lembra dessa propriedade? A elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Alguém lembra? Não lembram? Então vamos relembrar aqui. Ó. Essa propriedade aqui, ó, é a propriedade de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes, tá bom? Respondendo novamente. Na multiplicação de potência de mesma base, nós mantemos a base e nós somamos os expoentes. Segunda propriedade, notou? Não esqueça, a primeira propriedade é a propriedade da potência de mesma base. Segunda é do produto, né? Então aqui a propriedade do produto de potência de mesma base. Aqui, ó, a segunda propriedade, o quociente de potência de mesma base, ou seja, a divisão, né? Então na divisão de potência de mesma base, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Novamente repetindo, na potenciação na divisão, né, de potência de mesma base, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Beleza? Terceira propriedade, a propriedade da potência, né, do produto. Então, na propriedade aqui, essa propriedade, nós podemos fazer o seguinte, né, chama-se propriedade do produto, né, do expoente, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, na potência aí do produto, né, nós vamos manter o resultado da base e multiplicar os expoentes. Só relembrando, então, que essa propriedade aqui, ó, é a propriedade potência de potência, tá bom? Então, na potência de potência, nós mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Aqui, ó, potência de bases diferentes. Na multiplicação de produto, né, entre bases diferentes, nós vamos elevar o produto, né, o A elevado a N vezes B elevado a N, ou seja, os dois números estão elevados a um expoente, tá bom? Isso aqui é mais uma propriedade, né? Aqui, ó, propriedade da divisão de expoentes de bases diferentes. Nós vamos também elevar cada número, né, a um determinado expoente. Ou seja, A sobre B elevado a N é A elevado a N dividido por B elevado a N, tá bom? Todos os dois números estão elevados a um único expoente. A mesma coisa funciona para o produto. Beleza? Próxima propriedade, a potência de expoente racional. Seja A um número real positivo e M sobre N é um número racional, com M pertencente aos inteiros e N pertencente aos naturais. Então, A elevado a M sobre N é igual a raiz de A elevado a M elevado a N, né? Bom, essa propriedade aqui, pessoal, eu vou lembrar vocês de uma outra maneira. Eu citei para vocês que essa propriedade, ela pode ser vista da seguinte maneira. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Como assim, professor? Ou seja, eu vou transformar a potência em radical, ou seja, em raiz, né? Quem está no Sol é o M, ele vai para a sombra, ele vai para baixo da raiz. Quem está na sombra, o N, ele vai virar índice, tá bom? Então, o meu numerador, ele passa a ser expoente do A, o meu denominador, ele passa a ser índice do radical, tá bom? Essa é a propriedade da potência do expoente racional. Não esquecendo que ainda temos a propriedade da potência de números inteiros, que nós vamos com certeza estar relembrando aqui com vocês, tá bom? Na propriedade de potência de expoente inteiro, nesse caso teríamos, por exemplo, A elevado a menos 1. A elevado a menos 1 é 1 sobre A elevado a 1. Ou seja, é o inverso, né? Mas eu vou mostrar para vocês com o número. Agora aqui, nós revisamos essas propriedades. Vamos mostrar para vocês aqui alguns números, tá bom? E vamos resolver juntos, tá? Eu vou passar um exemplo de cada. Vamos lá, gente. Acompanhe aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá começar aqui nosso primeiro exemplo, tá bom? Nós temos aqui, ó, 87 elevado a 0.
Pela propriedade, vamos começar de uma a uma, tá bom? Pela propriedade, todo número real elevado a um expoente zero, com a base diferente de zero, é igual a... Quanto que é mesmo? Eu ouvi direito? É igual a 1. Muito bem. Então, o valor aí, ó, que nós temos relacionado a 87 elevado a zero é igual a 1. Opa! Deixa só eu voltar aqui rapidão. Beleza. Então, 87 elevado a zero é igual a 1. Na sequência temos, ou todo número aqui, ó, elevado a zero vai ser igual a 1, né, com a base diferente de zero. Próximo exemplo, nós pegássemos aqui, por exemplo, 36 elevado a 1, tá bom? 36 elevado a 1. Qual que seria a resposta, pessoal? 36 elevado a 1 é igual ao próprio 36, certo? Ou seja, a minha base ela vai ser igual à potência, tá bom? Porque o expoente aqui, todo número natural elevado ao expoente 1, e diferente de zero, né? A base vai ser igual ao próprio número. Próxima potência. Vamos pegar uma potência aqui agora com expoente maior do que 1. Vamos pegar 4. 4 elevado ao cubo, por exemplo. Deixa eu só refazer isso aqui, porque não pode ficar maior o meu expoente, né, gente? Ele tem que ser menor do que a base. Beleza. Então, 4 elevado ao cubo, que vai ser igual a quanto? 4, certo? Vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16, né? 16. E 16 vezes 4 é igual a 64, tá bom? Então, 64 é a resposta de 4 elevado ao cubo. Beleza? Próximo exemplo. Vamos pegar aqui agora, vamos limpar a nossa tela para nós pegarmos um exemplo com outras propriedades, tá bom? Vou apagar, beleza? E vamos pegar a tela inteira. Agora, essa propriedade aqui, ó. 4 elevado à sexta potência. Não, vou diminuir aqui, porque senão vai ficar muito alto o valor. 4 elevado... Vamos trocar a base. Vamos colocar um valor menor, que aí com certeza vocês vão entender. 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado... Isso aqui é outro exemplo, tá, gente? Ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui, professor? Bom, vocês podem resolver primeiramente a potência e depois multiplicá-la, né? Certo? Resolve 2 elevado à quarta vezes 2 elevado ao quadrado, que dá também certo. Ou você pode seguir a propriedade. Isso aqui a propriedade é a propriedade de potência de mesma base, né? Na multiplicação de potência de mesma base, nós repetimos a base. Quem é a base? É o 2. E o que nós fazemos com os expoentes? Nós somamos, ó. 4 mais 2 vai ser igual a 6, tá bom? 4 mais 2 deu 6. E quanto que é 2 elevado à sexta potência? 2 elevado à sexta potência é 2 vezes 2 vezes 6 vezes, tá bom, gente? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, fazendo a multiplicação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32, e 2 vezes 32, 64. Então, a nossa resposta aqui, ó, é 64, tá bom? Essa é a solução. Mas, professor, se eu quisesse fazer direto aqui, poderia? Pode, até pode, tá bom? Se você entende
Como fazer isso aqui direto, não tem problema de fazer, tá bom? Próximo exemplo, vamos colocar aqui embaixo. Vamos trocar a cor aqui da caneta para podermos melhorar aqui a nossa imagem. Vou colocar azul agora. A outra propriedade é a propriedade da divisão, né? Então vamos pegar aqui, ó, 8 elevado à sexta potência dividido por 8 elevado à quarta potência. Como é que eu faço isso aqui, professor? Uma questão como essa. Eu vou pegar a minha potência, ela é de mesma base, então vou repetir a base, certo? 8 aqui. E vou subtrair, ó, 6 menos o 4, tá bom? Aqui, ó, eu somei. Aqui o 4 eu somei, né? 4 mais 2 deu 6. Aqui eu vou subtrair, ó, esses dois. Deixa eu trocar aqui somente a caneta para ficar mais legal a nossa imagem, né? Então esse valor aqui, ó, esses dois valores, eles irão subtrair, tá bom? 6 menos 4 vai ser igual a 2. E quanto que é 8 elevado ao quadrado? 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Mas como é que eu sei que isso é 64, professor? Porque 8 vezes o 8 é igual a 64. Ok? Essa aí é a resolução desse exemplo. Tá bom? Então nós fizemos mais duas propriedades. A propriedade da potência de mesma base no produto e a propriedade da potência na mesma base no quociente, tá bom? Ou seja, na divisão, na multiplicação e na divisão. Então, na multiplicação de potência de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Na divisão de potência de mesma base, nós nós mantemos a base e subtraímos os expoentes, tá bom? E aí depois resolve normalmente. Tudo bem? Joinha aí, tranquilo, né? Vamos para a próxima propriedade. Eu vou apagar novamente a nossa tela. E aí vamos para a próxima propriedade. Vamos apagar aqui para a próxima propriedade. Agora vamos fazer a propriedade da potência, tá bom? Potência de potência. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, 2 elevado à quarta potência, certo? Elevado ao quadrado. Professor, como é que eu resolvo uma questão como essa aqui? Bom, existem duas ou mais maneiras de resolver, né? Mas uma delas seria você resolver aqui a potência dentro do parênteses e depois elevar ao quadrado. A outra maneira é seguir a propriedade. Isso aqui é a potência de potência, certo? E na propriedade da potência de potência, nós podemos, primeiramente, multiplicar aqui os expoentes, tá bom? Multiplica os expoentes, certo? Multiplica os expoentes e depois resolve a potência, que é isso que nós vamos fazer, ó. Repete a base, né? A base aqui é 2 e 4 vezes 2 dá 8. E 2 elevado à oitava potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a quanto, professor? Vamos fazer aqui o 2. 2 uma vez, 2 duas vezes, 2 três vezes, 2 4 vezes, 2 5 vezes, 2 6 vezes, 2 7 vezes e o 2 a oitava vez, tá? São 8 vezes o 2, né? Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2 dá 128. 128 vezes 2, 256. Então a nossa resposta aqui, ó, é 256. Essa é a solução dessa potência, tá bom? Mas é verdade isso? Vamos verificar. Quanto que é 2 elevado à quarta potência? É 16. E 16 vezes 16 dá 256. Então está correto. Tudo bem, turma? Alguém está com alguma dúvida aí? Não, né? Tranquilo. Vamos para a próxima propriedade. Agora a propriedade de potência de base diferente. Vamos colocar aqui, ó,
aqui embaixo, 4 vezes 3 elevado ao quadrado. As potências são, agora aqui, ó, a base estão diferente, né? Professor, como é que eu faço isso aqui? Nós pegamos aqui a base, tá? E elevamos ao quadrado dos dois, tá bom? Somando. Então, aqui, ó, nós temos 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Então, nessa propriedade aqui, pessoal, é importante também que vocês possam também fazer aqui diretamente, né? 4 vezes 3 dá 12, 12 elevado ao quadrado, certo? Mas vocês também podem fazer da seguinte maneira. Vamos lá. Então, pegamos aqui, ó, a nossa potência, né? E fazemos 4, né? Deixa eu colocar aqui o ponteiro. 4, pela propriedade, tá bom, gente? Elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, que é igual. 4 elevado ao quadrado vai ser igual a 16, né? 16, aqui é o 16, tá? Vezes 3 elevado ao quadrado dá 9. E 16 vezes 9 vai dar 144. Essa é a nossa resolução dessa propriedade. E temos aí a nossa última propriedade que nós estudamos, né? Que foi a propriedade de divisão de potência de bases diferentes. Então, vamos pegar aqui ela. Por exemplo, 6 sobre 5, né? Elevado ao... Opa, vamos desfazer isso aqui. Beleza. Pode ficar tão difícil para você visualizar, né? Agora, melhorou. Elevado ao quadrado, por exemplo. Lembrando que os dois números estão elevados ao expoente 2, né? Então, vai ficar 6 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Professor, eu posso subtrair aqui os expoentes? Não, pessoal. Por quê? Porque a base é diferente. Só posso fazer isso na base igual, né? Então, vai ficar 6 ao quadrado vai ser 36, né? Sobre 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Tá bom? Dá para fazer alguma coisa a mais aí? Dá para simplificar? Não, né? Então, essa é a resposta dessa questão. Tá bom? Só mais, lembrando vocês que tem mais algumas propriedades que nós vamos estar falando para vocês, que é a propriedade, por exemplo, esse número aqui, ó. Se você tivesse 2 elevado a menos 3, como é que eu resolveria, professor, isso aqui? Isso aqui seria 1, né? 1 sobre 2 elevado ao cubo. É o inverso, né? E aí a resposta seria 1/8, né? 1/8, essa seria a resposta para um exemplo como esse, tá bom? Isso aqui é potência de expoente negativo, beleza? Bom, então, nós vamos, na próxima aula, vou relembrar com vocês aí mais essa propriedade da radiciação, de potência de radiciação, que a gente vai fechar o nosso conceito de potenciação, tá bom? Então, turma, por hoje a gente vai finalizar nossa aula, tá bom? No nosso próximo encontro vamos continuar dando exemplos e colocando aí para vocês o enunciado, né? A forma de resolver cada questão, tá bom? Então, meu muito obrigado. Estarei deixando agora para vocês as atividades para vocês fazerem na aula de hoje, tá bom? Lembrando que é no livro de atividades. E na nossa próxima aula vamos continuar falando aí da potenciação e chegaremos à nossa querida exponenciação, tá bom? Exponencial. Beleza. Vamos lá, gente. Acompanhem as questões que vocês precisarão fazer agora no livro de atividades. Lembrando que essa aqui é a atividade, tá bom? A página 44, 47. As questões são 13 a 20, tá bom? Já passei essas atividades na última aula. Só para reforçar aí para vocês não esquecerem. Beleza? Bom, então vou finalizar minha aula por aqui. Meu muito obrigado. E no próximo encontro continuamos, tá bom, turma? Tchau, tchau. Muito obrigado.